Time, presta atenção, porque isso que eu vou contar agora pode ser o motivo pelo qual a Ferrari chega em Monza brigando pelo título mundial. E não é exagero, tem uma peça pequena, quase invisível, que está dentro do carro, correndo junto com o piloto em cada volta, e que pode valer mais do que qualquer atualização de asa ou de suspensão. Essa peça não tem parafuso, não tem fibra de carbono, ela é líquida e o nome dela é combustível. Bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Se você acompanha a Fórmula 1, já deve ter ouvido falar que a Ferrari andou testando um novo combustível junto com a Shell. Só que a maioria das pessoas trata isso como um detalhe pequeno, quase sem importância. E é exatamente aí que está o erro. Porque em 2026, o combustível deixou de ser coadjuvante. Ele virou protagonista. E hoje eu vou te mostrar, passo a passo, por que esse detalhe pode pesar tanto quanto qualquer peça nova no carro. Deixa eu te explicar o motivo disso. Até pouco tempo atrás, a lógica era simples. Você tinha um limite de peso de combustível dentro do carro, e a equipe precisava se virar com aquilo. Era basicamente uma conta de quantos litros cabiam no tanque, sem muito mistério. Só que a regra mudou. E mudou de um jeito que poucas pessoas realmente entenderam até hoje. Agora não existe mais só um limite de peso. Existe um limite de energia que pode ser liberada por hora. Ou seja, não importa só quanto combustível você tem, importa quanta energia você consegue tirar dele, dentro de um teto que é fixo para todo mundo, sem exceção. Isso parece um detalhe técnico chato, mas presta atenção nisso agora, porque é aqui que a disputa fica interessante de verdade. Se toda equipe tem o mesmo teto de energia, a vantagem não vem mais de quem tem o tanque mais cheio. A vantagem vem de quem consegue transformar cada gota de combustível em mais força, de forma mais eficiente, sem estourar esse limite imposto pela categoria. É tipo duas pessoas com o mesmo salário no fim do mês. Uma vive apertada, sempre no vermelho. A outra consegue viajar, guardar um dinheiro e ainda sobra no fim do mês. A diferença não está em quanto elas ganham, está em como elas usam o que ganham. E é exatamente isso que a Shell e a Ferrari estão tentando resolver há meses, longe das câmeras, dentro de laboratórios que quase ninguém vê, com gente que a maioria dos fãs nunca vai conhecer o nome. Só que aqui vem o primeiro grande dilema técnico, e é sério mesmo. Existem dois caminhos possíveis para esse combustível. O primeiro caminho é criar uma mistura muito mais concentrada em energia. Isso parece ótimo à primeira vista, porque um combustível mais forte permite usar menos litros, e menos litros significa um carro mais leve na largada e ao longo da corrida. Só que tem uma pegadinha grande nessa escolha. Quanto mais concentrada é a energia daquele combustível, menor precisa ser o fluxo permitido, para não passar do teto que a categoria estabelece para todo mundo. Ou seja, você ganha peso, mas perde liberdade de uso lá dentro do motor. O segundo caminho é o oposto completo. Uma mistura menos concentrada, que permite usar mais volume de combustível dentro do motor a cada segundo de corrida. Isso, na teoria, deixa o carro um pouco mais pesado do que o ideal, só que pode trazer benefícios importantes na hora da queima dentro do motor, tornando esse processo mais estável, mais controlado e mais eficiente ao longo de uma volta inteira. Ou seja, não existe escolha fácil aqui, e ninguém pode dizer que é óbvio qual caminho é o certo. Cada caminho tem um preço a pagar, e escolher o caminho certo, ou o caminho errado, pode significar a diferença de segundos ao longo de uma temporada inteira de corridas. Agora imagina o trabalho que isso dá no dia a dia. A Shell não está simplesmente misturando produtos em um tanque e mandando para a pista, sem mais nem menos. Existe uma equipe de cientistas testando formulações diferentes, quase todos os dias, junto com os engenheiros da Ferrari em Maranello. Isso não é força de expressão, é uma troca diária, real, de dados e ideias entre dois grupos que precisam falar exatamente a mesma língua técnica. E o motivo é simples de entender. O combustível não pode ser pensado sozinho, separado do resto do carro. Ele precisa se encaixar perfeitamente no motor, quase como uma chave que só serve para uma fechadura específica. A forma como ele queima, a velocidade dessa queima e até a forma como ele evapora dentro da câmara de combustão, tudo isso precisa combinar com o desenho interno do motor. Se o combustível muda, o motor também precisa se ajustar. E se o motor muda, o combustível também precisa se ajustar de novo. É uma peça dependendo da outra, o tempo inteiro, sem parar. Um jeito simples de entender isso é pensar num remédio feito sob medida para uma pessoa só. Não adianta ser um remédio forte se o corpo daquela pessoa não consegue absorver direito. O ideal é aquele que se encaixa exatamente no organismo dela,
nem mais forte do que precisa, nem mais fraco. É basicamente isso que Shell e Ferrari tentam fazer, só que o organismo, nesse caso, é um motor girando a milhares de rotações por segundo, o tempo inteiro sob pressão. Só que, se essa parceria é tão bem trabalhada, você deve estar se perguntando: por que a Ferrari ainda sofreu tanto em algumas corridas nesta temporada, mesmo com tudo isso rodando nos bastidores? Boa pergunta. E é aqui que a história fica ainda mais real, porque nem tudo foi perfeito, nem tudo foi bonito de assistir. Teve um fim de semana em que a Ferrari simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo das equipes da frente. O carro sofria demais com o desgaste dos pneus de trás, principalmente em pistas mais quentes e mais exigentes com esse tipo de degradação. E isso expôs um problema que ia além do combustível. Mostrou que o pacote completo, motor, combustível e aerodinâmica, ainda não estava totalmente redondo naquele momento da temporada. Só que, ao invés de esconder isso, ou fingir que estava tudo certo, a equipe usou aquele momento difícil como um verdadeiro laboratório a céu aberto. Cada corrida ruim virou uma fonte de dados valiosa. Cada erro virou uma pista de onde ajustar a formulação seguinte, de onde entender o que precisava mudar. E é exatamente esse processo de tentativa, ajuste e nova tentativa que trouxe a Ferrari até esse novo teste de combustível que está surpreendendo tanta gente agora, inclusive dentro do próprio paddock. E chegamos na parte mais importante dessa história. O que realmente aconteceu nesse novo teste não foi um salto mágico de potência do nada. Não foi um motor explodindo em velocidade do dia para a noite, como em filme. O que aconteceu foi mais sutil e, ao mesmo tempo, mais perigoso para os rivais. A nova formulação conseguiu extrair mais energia útil dentro do mesmo limite que todo mundo tem que respeitar. Ou seja, dentro da mesma regra, para todo mundo igual, a Ferrari encontrou uma forma de aproveitar melhor o que já tinha em mãos. Isso pode parecer pequeno, mas não é. Porque numa temporada inteira, ganhos pequenos e constantes se acumulam, corrida após corrida. E o que parece um detalhe de laboratório pode virar segundos de vantagem lá na frente, correndo em pista, na frente de milhões de pessoas assistindo em casa. E é isso que deixa os rivais em alerta de verdade. Porque enquanto todo mundo está de olho em asa nova, em suspensão nova, em peça de carbono nova, a Ferrari pode estar ganhando corrida dentro de um laboratório químico, silenciosamente, sem nenhum flash de câmera apontado para ela. Isso muda completamente a forma de pensar sobre competição na Fórmula 1 atual. A vantagem não está só em quem tem a peça mais bonita ou mais cara. Está em quem entende melhor a ciência escondida dentro do próprio carro, aquela que ninguém filma, mas que aparece direto no cronômetro. E talvez seja esse o verdadeiro segredo por trás dessa notícia. Não é sobre um combustível milagroso que resolve tudo sozinho. É sobre paciência, sobre testar, errar, ajustar e testar de novo, até encontrar aquele pequeno ganho que ninguém vê de fora, mas que pode decidir tudo dentro da pista, no fim de uma temporada apertada. Se depender desse trabalho que vem sendo feito entre a Ferrari e a Shell, o segundo semestre promete ser bem mais competitivo do que muita gente está imaginando agora. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse tipo de avanço no combustível pode realmente ser o fator que muda o campeonato? Ou você acha que isso é só detalhe técnico que não faz tanta diferença assim na pista? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a Fórmula 1 de um jeito diferente, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E se você quiser entender ainda mais sobre o que está acontecendo por trás das câmeras nessa temporada, é só continuar aqui comigo, porque essa história ainda não terminou. Um abraço e até o próximo vídeo.